Nós temos um golpe em curso no Brasil hoje, em avançado estado, um golpe do judiciário, apoiado pela mídia golpista, que usa da insatisfação legítima, insatisfação popular. É preciso mais do que a gente está fazendo aqui hoje, mais do que só estar em Brasília. Aqui em Ribeirão Preto nós precisamos criar comitês de combate ao golpe. Aqui na USP, no cada sindicato que existe, em cada movimento social, precisa já ter um golpe, comitês formados, que esses comitês tenham uma centralidade aqui na cidade para realmente organizar. E hoje, foi lançado hoje, uma semana atrás, a Frente Brasil Popular em Ribeirão Preto, que agrupa partidos e sindicatos, que reuniu mais ou menos 300 pessoas aqui na Câmara Municipal, que tem que tomar a frente de realmente organizar e criar. Se nós não estivermos prontos para realmente defender nas ruas o golpe, não vai ser suficiente só a gente fazer ato e fazer manifesto. Nós temos que ter a classe trabalhadora organizada, com seus sindicatos, com suas entidades. Então... Um amigo meu, que estava lá já no seu 6º ano de faculdade, começou a falar comigo da importância do centro acadêmico, e ele ficava falando o tempo todo para a gente que a gente era estudante de Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E eu ficava pensando, pô, mas o que ele quer dizer com isso, né? A gente é estudante de Direito, numa faculdade de Direito, que é pública, é uma universidade pública, e a gente é estudante de Direito. E eu ficava pensando o tempo todo nisso. A gente está estudando métodos para levar justiça para as pessoas, a gente está estudando formas de concretizar a justiça, de fazer com que as coisas sejam feitas direito. E aí, a gente está aqui num período dificílimo da história, num momento histórico de injustiça, de golpe, como todos no palco falaram, como todos os meus colegas falaram, e quem eu mais vejo aqui são pessoas de fora. Cadê as pessoas da nossa faculdade? Cadê as pessoas? Cadê os estudantes de Direito? Cadê as pessoas da USP? Mas principalmente, cadê os meus colegas? Cadê? E quem eu mais vejo aqui são pessoas que acabaram de entrar. Parabéns para vocês que acabaram de entrar. Não sei se... Eu não sei se vocês estão aqui porque vocês têm consciência disso, ou se vocês são puros, ou se vocês só são tão perdidos porque vocês são bichos mesmo. Mas de qualquer forma, parabéns, porque vocês vieram, parabéns. Quando a gente está aqui na USP, na nossa faculdade, a gente tem aquela mania de ficar só querendo ver aula, e a gente não se preocupa mais com nada. E eu venho a esse evento e a gente aprende pra caramba, e eu aprendo pra caramba com os professores que falaram aqui, eu aprendi pra caramba com o Maurício. Gente, o que foi o Maurício falando, sabe? O que foi a Mariana falando? Histórico a esse momento, e eu concordo com isso. Eu, enquanto estudante de Direito, estou o tempo todo pensando, cara, o que eu estou fazendo aqui, qual a importância disso, o que está acontecendo, o que é o impeachment, o que é o processo de impeachment, qual é a intersecção entre política e qual é entre política e direito, e por que demorou tanto para vir? Lógico que isso não é culpa do centro acadêmico, porque o centro acadêmico não pode pegar as pessoas, olha, vocês venham aqui, fiquem aqui, ó, sentadinhos, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai cobrar presença? A gente vai falar, ó, você vai ficar com falta. Quem sabe assim as pessoas venham, né? Vai ficar com falta na aula, tá bom? Mas não tem como. Por que isso demorou a vir? A gente tava tendo tudo isso e os professores não falam nada em sala de aula se a gente não pede. E aí? Tem professores que falam, claro, tem professores que têm consciência, mas não falam nada se a gente não pede. A gente vai ignorar o que está acontecendo? E aí? Se a gente cutuca e fala, oh, e aí, professor de processo penal, você não vai falar nada aí da condução coercitiva? Aí fala, né? Aí tudo bem, aí fala, a gente vai conversar, beleza, e aí? Mas aí já vem, oh, e aí? E a matéria da prova? E como é que vai ser? Aí volta pra aula, não sei o que e tal, né? Não, mas e aí? E aí a gente vai cair isso na prova? Por que a gente está tendo isso?
E na aula de constitucional do pessoal do segundo ano, a gente pode ter um habeas corpus aí, que está tendo do Lula, ou a gente vai voltar para a matéria da aula que é habeas data, que não tem nada a ver? Então, a minha questão é, a reflexão que eu quero colocar aqui, que não colocaram por outros motivos, é que a nossa função enquanto estudante de direito, eu passando isso para vocês, a minha experiência de pessoa do quarto ano para principalmente o pessoal do primeiro ano. O que a gente está fazendo aqui? O pessoal que não está aqui, que não está aqui do terceiro, quarto e quinto ano, que estão perdendo essa experiência de troca de informação com pessoas do nosso ano, colegas de sala, com os professores. São essas pessoas que vão te defender amanhã, que vão julgar amanhã, que vão ser defensores públicos, que vão estar no STF daqui 20, 30 anos, e que não vão ter tido essa experiência, que não vão ter tido essa reflexão. É isso que a gente tem que pensar. A nossa formação enquanto jurista não se dá só em sala de aula, eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que a minha formação enquanto jurista se dá infinitamente mais na rua, aqui, fora da biblioteca, porque a biblioteca me dá alguma doutrina, me dá alguma base legal para coisas que eu vou ver que não acontecem na prática. Eu acho que mesmo a gente estando lá, a gente vendo a realidade, a gente estagiando da defensoria, que graças a Deus que estágio é obrigatório, porque se não fosse obrigatório a gente não veria a pessoa lá na defensoria, qual que é a realidade dela, né? Então, a reflexão que eu quero passar para vocês é mais ou menos essa. O que a gente está fazendo aqui enquanto jurista, qual que é a importância da nossa função enquanto jurista e o que nós, estudantes de direitos, temos que fazer hoje. É isso, obrigada. A grande indagação que eu queria colocar é e se não pegou, né? O que virá depois? Né? Vai ser essa democracia de 2, 3 anos atrás, vai ser a mesma coisa? Então, no dia após, né, o não golpe, o que vai ter depois? Vai ser uma passeata, né, um monte de gente comemorando, o mais do mesmo? Ou vai ser um monte de gente sentando e pensando em elaborar um novo país, uma nova estrutura? Né? Esse é um desafio que eu lanço para a esquerda também. Eu acho importante falar também nas questões de movimentos sociais, né, o que será o amanhã, né? Essa é a grande questão, o que será o amanhã? Né? Mesmo com golpe ou mesmo com não golpe, né? Que país a gente está pensando no futuro? É esse mesmo Brasil onde travestismo anda na rua, onde tem chacina de negros, entendeu? Na periferia, porque para ter isso, mais do mesmo, eu acho que eu não estou aqui para isso, entendeu? Acho que eu estou aqui para se pensar uma nova democracia ou um novo sistema, porque para ter mais do mesmo, dá mais sistema. Uma coisa interessante é entendermos como é que foi feito no Tribunal de Contas da União, como ele é formado. O Tribunal de Contas, onde ele é formado por ministros que julgam escolhidos pela Câmara, que para julgar as contas de 2014, a toque de caixa, julgaram contas de diversos presidentes da República. Diversos. Voltaram contas do Lula, Fernando Henrique, e vou correr o risco de me enganar. Se eu não estiver enganado, voltaram até o Itamar Franco. Jogaram as contas da Dilma a toque de caixa para acharem um único argumento fictício capaz de embasar um pedido falso de impeachment. Isso demonstra o claro golpe armado, a falta de um fundamento jurídico vem com o julgamento do Tribunal de Contas. E aí, nós, enquanto juristas, não podemos olhar esse desrespeito e acreditar que esse processo é legítimo. Esse processo não é legal. E a ilegalidade não é o que está na lei. No nazismo, era legal matar judeu, estava na lei. Então, esses fundamentos falsos de legalidade não podem subsistir. Isso tem que cair. O nosso Estado ele é democrático de direito, não apenas Estado de direito. E esse democrático
significa, acima de tudo, respeitar as instituições. E nós temos que engrossar esse corpo que todos falaram e ir à luta. Em cada momento, nos WhatsApp de nossa família, a hora que alguém bate, nos Facebooks. Não é fácil defender isso, não. Não, nós temos que defender todos os dias. E chegar à rua para assim. Não vai ter golpe. Sabe como democrático de direito vai ajudar. Eu tinha 10 anos de idade. E eu passei 20 anos convivendo com o que é o regime militar, o regime de exceção. E eu fico triste por ter naquela época, ao mesmo tempo fico mais triste por estar numa situação dessa depois de tanto tempo, 50 anos depois, viver uma situação dramática como nós estamos vendo aqui. Mas ao mesmo tempo fico alegre por outro sentido. Os meios que a gente tinha para entender o que estava acontecendo no país eram mínimos e todos limitados. Naquela época existia a Globo, já existia a Folha, e com o mesmo papel que eles têm hoje, eles agiam naquela época. Da mesma maneira, o golpe militar 64 também agora, apesar de no processo de impeachment não estar sendo definido como ser um processo de corrupção, lá o argumento foi corrupção também. Então, toda vez que algum governo se posicionasse favorável a um determinado segmento social, melhorando as condições de vida dessa população, ou era comunista ou tinha corrupção em excesso. A corrupção não existia, sempre vai existir no mundo todo, como existe e vai continuar existindo no Brasil, depois de todo esse processo que nós estamos vivendo. Mas hoje, infelizmente, naquela época nós tínhamos o jornal Opinião, Movimento, Pasquim, que eram os que faziam frente efetivamente à ditadura. Como eu disse, Globo, Folha, Estadão já existia como existe hoje, mas vocês hoje têm um instrumento maravilhoso que eu estou aprendendo a usar apesar da minha idade, que é a internet. Já se falou aqui de Facebook, já se falou de outros instrumentos para serem utilizados. Eu vou responder, espero não ter a pretensão de completar o raciocínio e o pedido dela, mas por que vocês estão aqui? A única coisa que nos une aqui não são as classes sociais que aqui estão representadas. Tenho certeza absoluta que tem muita gente aqui que pertence a uma posição mais privilegiada. Eu sei que na USP tem muito disso, eu vivi isso desde da minha classe de 79. Mas o único motivo que nós estamos aqui, e vocês têm o privilégio de estar numa faculdade de Direito, e têm o direito e têm o dever de defender as questões legais, é a democracia. O que está se exercitando aqui, o que vocês estão fazendo, o que os seus colegas deveriam estar fazendo, já que reclamaram que tem muito pouca gente que dá faculdade de Direito, era isso. É o exercício da democracia, que é um exercício difícil, porque envolve não só entender os processos que nós vivemos, mas envolve entender o que o outro pensa e aceitar o que o outro pensa. Esse é o grande exercício que está sendo feito aqui, é o exercício pela democracia. Eu tenho certeza absoluta que isso que está acontecendo aqui na Faculdade de Direito da USP deve ser ampliado, deve ser difundido, como o Ulisses falou ali, com mais organização, para que a gente não viva, eu, com meus 60 anos de idade, não ter a possibilidade de ver mais uma vez, numa fase praticamente terminando minha vida e vocês começando, como eu estava naquela época, um processo não de ditadura como a gente viu naquela época, mas um processo de uma ditadura instituída pelo direito. O que é pior, vocês, muito mais que todos nós que estamos aqui, eu que sou dentista, vocês têm o direito de defender o Estado democrático e o dever de estar aqui discutindo com seus colegas e nas suas classes, nos seus ambientes de trabalho, isso que nós estamos pensando aqui e tentando entender. É a democracia que está em jogo. É isso que nós temos que viver e nós temos que batalhar por isso. E não vai ter golpe. Tem coisas que eles toleram muito menos. Não aguentam mais ver pobre viajar do seu lado nos aviões, porque é ruim ter pobre do lado, negro, índio, viajando no avião, não quer. Mais do que isso, a ascensão da classe trabalhadora, a ascensão às universidades. Eles aceitaram negros e pobres numa universidade como a USP, é uma afronta para eles. E digo mais
nessa universidade, mas também tive tristezas. Eu trabalho lá na guarda universitária. Muitos de vocês, às vezes, vê a gente aí rodando na viatura. Mas um dos momentos mais tristes da minha vida, eu saí aqui no final de semana para atender uma ocorrência onde um estudante negro foi chamado de macaco e ameaçado com uma arma de fogo. E o agressor dizia o seguinte: macaco tem que correr no meio do mato mesmo, porque ele fugiu de medo da arma e correu para a floresta. Isso nós não podemos aceitar. Isso a direita não vai empurrar agora abaixo da gente. Quero dizer para vocês, eu trabalho aqui nessa universidade, tenho muito trabalho, muito orgulho de trabalhar aqui. Sou piqueteiro, sou grevista. Quem trabalha aqui, participa dos movimentos, sabe que a gente está aqui na luta do dia a dia. Quero dizer para vocês que nós temos que nos organizar. Pegar a fala aqui do doutor Ulisses, do companheiro Ulisses. Nós, nem todo mundo aqui vai para Brasília. E quem não vai para Brasília? Vai ficar assistindo na televisão? Eu acho que nós estamos errados. A praça, quem aprendeu a ocupar as praças foram os trabalhadores. E esse espaço não é dos coxinhas. E nós não podemos permitir. Porque se a gente for para a praça, eles não vão. Sabe por quê? Porque eles são covardes. Eles não têm coragem de enfrentar os trabalhadores. Mesmo que a gente esteja em menor grupo, eles não têm coragem de enfrentar a gente. Porque nós não estamos lá a troca de um pão de mortadela, como eles tentam nos desqualificar. Nós estamos lá para defender a democracia, para defender a classe trabalhadora, para defender as nossas conquistas. Porque por trás de tudo isso está o engavetamento da Lava Jato, está encobrir todas as falcatruas desses políticos que estão encastelados. E mais do que isso, a flexibilização dos direitos que as pessoas conseguiram lograr nas lutas, entre elas a CLT, as cotas, o ProUni. Eu sou advogado do movimento de luta pela moradia. E lá no movimento, nós já decidimos, nós vamos para a rua, não vai ter golpe, vai ter luta, e nós vamos resistir até o fim, antes e depois do golpe ser enviado para você. Obrigado. E hoje eu fiz questão de trazer meus alunos do Quintino 2, que eu sou morador do Simeone, aqui para a sua universidade pública. Eles estão aqui. Infelizmente, eu não pude trazer todos, porque o Estado, que paga mal e mal o meu salário, não me dá estrutura para um ônibus para trazê-los aqui. Tivemos que deslocar de ônibus lá do Simeone para estar aqui nessa universidade. E na minha opinião, essa universidade, ela tem um papel fundamental nesse debate. Porque Ribeirão Preto ficou conhecida como a capital dos coxinhas. A USP de Ribeirão Preto, uma faculdade específica que não é a direito, mas fica ali na economia, é conhecida de andar de braços dados com o agronegócio. E fazer essa atividade aqui, para nós é muito simbólico, por esse motivo. Para poder mostrar para os outros estudantes que não estão aqui, que tem cabeça que não só pensa, mas que luta, e que não vai aceitar o que está acontecendo no nosso Brasil. E eu venho dizer para vocês o seguinte: eu fui muito contemplado pela fala da juíza, quando ela disse da árvore que está sendo amachadadas, podadas. Nós, que somos do Estado, professores das escolas públicas, passamos essa poda nos últimos 20 anos, onde o mesmo partido gera esse Estado de São Paulo, que é o PSDB. Faz 20 anos que esse partido corta cada galho das escolas públicas. E o último galho que tentou cortar foi ano passado, com o fechamento de escolas. E nós, da POSP, junto com os estudantes, ocupamos várias escolas, não só no estado de São Paulo, mas aqui perto, em Sertãozinho. Eu, pessoalmente, junto com outros professores, dormimos lá junto com esses alunos, para passar esse momento de resgate daquele espaço. E ele recuou. E não podemos aceitar que esse grupelho, que está há 20 anos no estado de São Paulo, sucateando a educação, e hoje eu estou aqui, completando 750 dias, trabalhando no estado de São Paulo, sem reposição salarial. 750 dias sem reposição salarial. Nós, professores, temos o menor salário da carreira pública no estado de São Paulo. O menor salário, né? E é isso que o governador Geraldo Alckmin do PSDB quer dar aos pobres. Por que eu falo aos pobres?
a classe trabalhadora, porque na minha sala de aula, no início do ano, eu converso muito com meus alunos, e eu pergunto sempre, qual que é a profissão do seu pai? Tem alguém aqui que o pai é advogado? Tem alguém aqui que o pai é médico? Tem alguém aqui que o pai é um grande comerciário, é um grande industrial? Tem alguém aqui que o pai é um vereador? Um deputado? É o silêncio. Quando eu pergunto, quem é que o pai é pedreiro? Muitos levantam a mão. Quem é que o pai é comerciante informal? Muitos levantam a mão. E aí quando eu olho para minha escola, quebrada, sem ventilador, sucateada, sem impressora, faz 3 anos que eu dou aula no estado de São Paulo, não tem impressora. As minhas provas são ditadas. Meus alunos estão aqui, não deixam eu mentir. São ditadas. O estado mais rico da nação. Como fazer esse aluno, nessa escola pública, que não tem o pai e a mãe, doutor, ou com algum curso superior, faça esse aluno entender a importância de estar aqui na USP hoje? Não vai fazer. Por isso eu perguntar aqui na USP, quem é de escola pública, infelizmente, a minoria vai levantar a mão. E é isso que nós temos que acabar, democratizar esse espaço. E essa luta não é só contra o golpe, é a luta pela democratização do espaço público. É essa que é a luta. Eu acho que uma das tarefas nossas principais, que vem, né, contra o golpe, mas a nossa tarefa prioritária é barrar esse fascismo que está colocado pra gente. Esse fascismo a gente vai sentindo já, enquanto movimento social, há muito tempo. Mas com essa ofensiva da direita, acho que uma das companheiras até citou, ela vem aumentando explicitamente. Algumas horas até a gente, né, fica, mas como é possível uma violência assim tão explícita? Eu acho que são vários casos. Em São Paulo a gente vê, né, o pessoal de blusa vermelha apanhando, gente apanhando com criança no colo. E só nesse último mês, nós no movimento tivemos 2 acampamentos incendiados, assim, com pessoas, com crianças dentro, tiveram que ficar fugidas no mato, né, por mais de 3 dias. Um pouco mais, mesmo que as feridas latejem, é que sua coragem esteja continuando. Resista mais 1 minuto e será fácil resistir aos demais. Resista mais 1 instante, mesmo que a derrota seja um imã, mesmo que a desilusão caminhe na sua direção. Resista mais 1 momento, mesmo que você não possa avistar ainda a linha de chegada. Resista, mesmo que a insegurança brinque de roda à sua volta. Resista um pouco mais, mesmo que a sua vida esteja sendo pesada como a consciência dos insensatos e você se sinta indefeso, como um pássaro de asas quebradas. Resista, porque o último instante da madrugada é sempre aquele que puxa a manhã pelo braço. E essa manhã bonita e ensolarada, sem algemas, nascerá para você em breve, desde que você resista. E nós do MST sempre resistimos há 32 anos e continuaremos a resistir, pois nesse momento e muitos outros processos históricos, nós continuaremos ocupando a terra, ocupando as praças, ocupando as ruas e marchando, porque nós juntos vamos resistir e lutar. Muito se falou da defesa do Estado democrático de direito, né? Uma coisa básica é direito para quem? Esse Estado é de direito para quem? Para a população negra, para a população indígena, que não é. A gente vive 500 anos de estado de exceção, de genocídio cultural, simbólico, físico e tudo. Então esse Estado nunca foi de direito para a gente, começa por aí. Segundo, que principalmente a esquerda branca gosta de dizer bastante, tem gostado de dizer bastante que a gente vive a maior crise, né, do Estado brasileiro, ou que a gente vai voltar para o período mais nebuloso da história do Brasil, que foi a ditadura militar. É um pouco engraçado isso, né? Porque eu acho que para a população negra, para a população indígena, é difícil escolher qual foi o pior momento da história do Brasil nesses 500 anos, né? Mas a esquerda gosta bastante de falar isso porque a ditadura militar foi o único momento em que a elite intelectual branca de esquerda do Brasil foi perseguida e que sofreu um estado de exceção, enquanto esse estado de exceção dura 500 anos para pretos, pobres, indígenas, enfim. Então é por isso que, no geral, as pessoas que compõem essa esquerda branca se emocionam tanto com a questão da ditadura,
e se sentem tão ameaçadas com esse estado que a gente está vivendo agora. Então a questão que fica, eu acho, é de que lado que a gente está, de que lado que eu estou. Eu estou do lado do povo preto, porque a gente sabe que com o golpe ou com a ascensão da extrema-direita, a cota sempre estoura para o lado mais fraco. Então quem sempre se fudeu é quem vai continuar se fudendo, e a gente vai perder o mínimo de dignidade, que é o mínimo do mínimo que a gente conseguiu conquistar nesse tempo que a gente conquistou e que ninguém deu, porque foi tudo conquista com suor, sangue e lágrima, e a gente sabe que a gente vai perder isso se tiver um golpe, enfim. Então por isso eu estou do lado do povo preto, porque a gente sabe que é a gente que vai sair mais prejudicado disso tudo, e como já dizia a Sueli Carneiro, a esquerda e a direita continuam sendo preta.